Olá, bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Essa será a nossa quarta leitura e aqui o narrador Rodrigo SM, ele vai entrar na história da moça, que a gente ainda não sabe o nome. Ele foi contando aos poucos algumas coisas sobre ela, principalmente na leitura passada, e agora vai iniciar a história dessa moça misteriosa, conforme ele fala, invisível aos olhos das pessoas. Então vamos começar. Há poucos fatos a narrar, e eu mesmo não sei ainda o que estou denunciando. Agora, entre parênteses, explosão. Em rapidíssimos traços, desenharei a vida pregressa da moça até o momento do espelho do banheiro. Nascera inteiramente raquítica, herança do sertão, os maus antecedentes de que falei. Com 2 anos de idade, lhe haviam morrido os pais de febres ruins no sertão de Alagoas, lá onde o diabo perdera as botas. Muito depois, fora para Maceió com a tia Beata, única parenta sua no mundo. Uma outra vez se lembrava de coisa esquecida. Por exemplo, a tia lhe dando cascudos no alto da cabeça, porque o cocuruto de uma cabeça devia ser, imaginava a tia, um ponto vital. Dava-lhe sempre com os nós dos dedos na cabeça de ossos fracos por falta de cálcio. Batia, mas não era somente porque ao bater gozava de grande prazer sensual. A tia, que não se casara por nojo, é que também considerava de dever seu evitar que a menina viesse um dia a ser uma dessas moças que em Maceió ficavam nas ruas de cigarro aceso esperando o homem. Embora a menina não tivesse dado mostras de no futuro vir a ser vagabunda de rua. Pois até mesmo o fato de vir a ser uma mulher não parecia pertencer à sua vocação. A mulherice só lhe nasceria tarde, porque até no capim vagabundo há desejo de sol. As pancadas ela esquecia, pois esperando-se um pouco a dor termina por passar. Mas o que doía mais era ser privada da sobremesa de todos os dias, goiabada com queijo, a única paixão na sua vida. Pois não era que esse castigo se tornara o predileto da tia sabida? A menina não perguntava por que era sempre castigada, mas nem tudo se precisa saber, e não saber fazia parte importante de sua vida. Esse não saber pode parecer ruim, mas não é tanto, porque ela sabia muita coisa, assim como ninguém ensina cachorro a abanar o rabo e nem a pessoa a sentir fome. Nasce-se e fica-se logo sabendo. Assim como ninguém lhe ensinaria um dia a morrer. Na certa, morreria um dia, como se antes tivesse estudado de cor a representação do papel de estrela. Pois na hora da morte, a pessoa se torna brilhante estrela de cinema. É o instante de glória de cada um, e é quando, como no canto coral, se ouvem agudos sibilantes. Quando era pequena, tivera vontade intensa de criar um bicho, mas a tia achava que ter um bicho era mais uma boca para comer. Então a menina inventou que só lhe cabia criar pulgas, pois não merecia o amor de um cão. Do contato com a tia ficara-lhe a cabeça baixa. Mas a sua beatice não lhe pegara. Morta a tia, ela nunca mais fora a uma igreja, porque não sentia nada e as divindades lhe eram estranhas. Pois que a vida é assim, aperta-se o botão e a vida acende. Só que ela não sabia qual era o botão de acender. Nem se dava conta de que vivia numa sociedade técnica onde ela era um parafuso dispensável. Mas uma coisa descobriu inquieta. Já não sabia mais ter tido pai e mãe, tinha esquecido o sabor. E, se pensava melhor, dir-se-ia que havia brotado da terra do sertão em cogumelo logo mofado. Ela falava, sim, mas era extremamente muda. Uma palavra dela eu às vezes consigo, mas ela me foge entre os dedos. Apesar da morte da tia, tinha certeza de que com ela ia ser diferente, pois nunca ia morrer.
É paixão minha ser o outro, no caso, a outra. Estremeço esquálido igual a ela. O definível está me cansando um pouco. Prefiro a verdade que há no prenúncio. Quando eu me livrar dessa história, voltarei ao domínio mais irresponsável de apenas ter leves prenúncios. Eu não inventei essa moça. Ela forçou dentro de mim a sua existência. Ela não era nem de longe débil mental. Era à mercê e crente como uma idiota. A moça que pelo menos comida não mendigava, havia toda uma subclasse de gente mais perdida e com fome. Só eu a amo. Depois, ignora-se por quê, tinham vindo para o Rio, o inacreditável Rio de Janeiro. A tia lhe arranjara emprego, finalmente morrera, e ela, agora sozinha, morava numa vaga de quarto compartilhado com mais 4 moças balconistas das lojas americanas. O quarto ficava num velho sobrado colonial da áspera Rua do Acre, entre as prostitutas que serviam a marinheiros, depósitos de carvão e de cimento em pó, não longe do cais do porto. O cais imundo dava-lhe saudade do futuro. Entre parênteses. O que é que há? Pois estou como que ouvindo acordes de piano alegre. Será isto o símbolo de que a vida da moça iria ter um futuro esplendoroso? Estou contente com essa possibilidade e farei tudo para que esta se torne real. Rua do Acre. Mas que lugar! Os gordos ratos da Rua do Acre. Lá é que não piso, pois tenho terror sem nenhuma vergonha do pardo pedaço de vida imunda. Uma vez por outra tinha a sorte de ouvir de madrugada um galo cantar a vida, e ela se lembrava nostálgica do sertão. Onde caberia um galo a cocoricar naquelas paragens ressequidas de artigos por atacado de exportação e importação? Entre parênteses. Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como é às vezes o outro. Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e da vida massacrante da média burguesia. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo o que é novo assusta. Embora a moça anônima da história seja tão antiga que podia ser de figura bíblica. Ela era subterrânea e nunca tinha tido floração. Minto. Ela era capim. Dos verões sufocantes da abafada Rua do Acre, ela só sentia o suor, um suor que cheirava mal. Esse suor me parece de má origem. Não sei se estava tuberculosa, acho que não. No escuro da noite, um homem assobiando e passos pesados, o uivo do vira-lata abandonado. Enquanto isso, as constelações silenciosas e o espaço que é tempo, que nada tem a ver com ela e conosco. Pois assim se passavam os dias. O cantar de galo na aurora sanguinolenta dava um sentido fresco à sua vida murcha. Havia de madrugada uma passarinhada buliçosa na Rua do Acre. É que a vida brotava no chão, alegre por entre pedras. Rua do Acre para morar, Rua do Lavradio para trabalhar, Cais do Porto para ir espiar no domingo. Um ou outro prolongado apito de navio cargueiro que não se sabe por que dava aperto no coração. Um ou outro delicioso, embora um pouco doloroso, cantar de galo. Era do nunca que vinha o galo. Vinha do infinito até sua cama, dando-lhe gratidão. Sono superficial porque estava há quase um ano resfriada. Tinha acesso de tosse seca de madrugada. Abafava-a com o travesseiro ralo. Mas as companheiras de quarto, Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria José e Maria apenas, não se incomodavam. Estavam cansadas demais pelo trabalho que nem por ser anônimo era menos árduo. Uma vendia pó de arroz coti, mas que ideia! Elas viravam para o outro lado e readormeciam. A tosse da outra até que as embalava em sono mais profundo.
O céu é por baixo ou por cima? Pensava a nordestina. Deitada, não sabia. Às vezes, antes de dormir, sentia fome e ficava meio alucinada pensando em coxa de vaca. O remédio, então, era mastigar papel bem mastigadinho e engolir. É, eu me acostumo, mas não amanso. Por Deus, eu me dou melhor com os bichos do que com gente. Quando vejo o meu cavalo livre e solto no prado, tenho vontade de encostar meu rosto no seu vigoroso e aveludado pescoço e contar-lhe a minha vida. E quando acaricio a cabeça de meu cão, sei que ele não exige que eu o faça sentido ou me explique. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que vida incomoda bastante, alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua. Imaginava Zinha, toda supersticiosa, que se por acaso viesse alguma vez a sentir um gosto bem bom de viver, se desencantaria de súbito de princesa que era e se transformaria em bicho rasteiro. Porque, por pior que fosse sua situação, não queria ser privada de si, ela queria ser ela mesma. Achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se tivesse gosto. Então, defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar. Essa economia lhe dava alguma segurança, pois quem cai, do chão não passa. Teria ela a sensação de que vivia para nada? Nem posso saber, mas acho que não. Só uma vez se fez uma trágica pergunta: quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Mas eu, que não chego a ser ela, sinto que vivo para nada. Sou gratuito e pago as contas de luz, gás e telefone. Quanto a ela, até mesmo de vez em quando, ao receber o salário, comprava uma rosa. Tudo isso acontece no ano este que passa, e só acabarei esta história difícil quando eu ficar exausto da luta. Não sou um desertor. Às vezes lembrava-se de uma assustadora canção desafinada de meninas brincando de roda de mãos dadas. Ela só ouvia sem participar, porque a tia a queria para varrer o chão. As meninas de cabelos ondulados com laço de fita cor-de-rosa. Quero uma de vós filhas de marré, marré desci. Escolhei a qual quiser de marré. A música era um fantasma pálido, como uma rosa que é louca de beleza, mas mortal. Pálida e mortal a moça era hoje, o fantasma suave e terrificante de uma infância sem bola nem boneca. Então, costumava fingir que corria pelos corredores de boneca na mão atrás de uma bola e rindo muito. A gargalhada era aterrorizadora, porque acontecia no passado, e só a imagem maléfica a trazia para o presente. Saudade do que poderia ter sido e não foi. Entre parênteses. Eu bem avisei que era literatura de cordel, embora eu me recuse a ter qualquer piedade. Devo dizer que essa moça não tem consciência de mim. Se tivesse, teria para quem rezar e seria a salvação. Mas eu tenho plena consciência dela. Através dessa jovem, dou o meu grito de horror à vida que tanto amo. Volto à moça. O luxo que se dava era tomar um gole frio de café antes de dormir. Pagava o luxo, tendo azia ao acordar. Ela era calada, por não ter o que dizer, mas gostava de ruídos. Eram vida. Enquanto o silêncio da noite assustava. Parecia que estava prestes a dizer uma palavra fatal. Durante a noite, na Rua do Acre, era raro passar um carro. Quanto mais buzinassem, melhor para ela. Além desses medos, como se não bastassem, tinha medo grande de pegar doença ruim lá embaixo dela. Isso a tia lhe ensinara. Embora os seus pequenos óvulos tão murchos. Tão. Mas vivia em tanta mesmice que de noite não se lembrava do que acontecera de manhã. Vagamente pensava, de muito longe e sem palavras, o seguinte:
Já que sou, o jeito é ser. Os galos de que falei avisavam mais um repetido dia de cansaço. Cantavam o cansaço. E as galinhas? Que faziam elas? Indagava-se a moça. Os galos, pelo menos, cantavam. Por falar em galinha, a moça às vezes comia num botequim um ovo duro. Mas a tia lhe ensinara que comer ovo fazia mal para o fígado. Sendo assim, obedientemente adoecia, sentindo dores do lado esquerdo oposto ao fígado, pois era muito impressionável e acreditava em tudo o que existia e no que não existia também. Mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela, a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a palavra realidade não lhe dizia nada, nem a mim, por Deus. Quando dormia, quase que sonhava que a tia lhe batia na cabeça. Ou sonhava estranhamente em sexo. Ela, que de aparência era assexuada. Quando acordava, se sentia culpada sem saber por quê. Talvez porque o que é bom devia ser proibido. Culpada e contente. Por via das dúvidas, se sentia de propósito culpada e rezava mecanicamente 3 Ave-Marias. Amém, amém, amém. Rezava, mas sem Deus. Ela não sabia quem era ele e, portanto, ele não existia. Acabo de descobrir que para ela, fora Deus, também a realidade era muito pouco. Dava-se melhor com um irreal cotidiano. Vivia em câmara lenta, lebre pulando no ar sobre os outeiros. O vago era o seu mundo terrestre. O vago era o de dentro da natureza. E achava bom ficar triste. Não desesperada, pois isso nunca ficara, já que era tão modesta e simples, mas aquela coisa indefinível como se ela fosse romântica. Claro que era neurótica, não há sequer necessidade de dizer. Era uma neurose que a sustentava, meu Deus, pelo menos isso, muletas. Vez por outra, ia para a Zona Sul e ficava olhando as vitrines, faiscantes de joias e roupas acetinadas, só para se mortificar um pouco. É que ela sentia falta de encontrar-se consigo mesma, e sofrer um pouco é um encontro. Domingo, ela acordava mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. O pior momento de sua vida era nesse dia ao fim da tarde. Caía em meditação inquieta, o vazio do seco domingo. Suspirava. Tinha saudade de quando era pequena, farofa seca, e pensava que fora feliz. Na verdade, por pior a infância é sempre encantada. Que susto! Nunca se queixava de nada. Sabia que as coisas são assim mesmo. E quem organizou a terra dos homens? Na certa, mereceria um dia o céu dos oblíquos, onde só entra quem é torto. Aliás, não é entrar no céu, é oblíquo na terra mesmo. Juro que nada posso fazer por ela. Afianço-vos que, se eu pudesse, melhoraria as coisas. Eu bem sei que dizer que a datilógrafa tem o corpo cariado é um dizer de brutalidade pior que qualquer palavrão. Entre parênteses. Quanto a escrever, mais vale um cachorro vivo. Devo registrar aqui uma alegria. É que a moça, num aflitivo domingo sem farofa, teve uma inesperada felicidade que era inexplicável. No cais do Porto, viu um arco-íris. Experimentando o leve êxtase, ambicionou logo outro. Queria ver como, uma vez em Maceió, espocarem mudos fogos de artifício. Ela quis mais porque é mesmo uma verdade, que quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto. O Zé Povinho sonha com fome de tudo. E quer, mas sem dinheiro algum, pois não é? Não havia meio, pelo menos eu não posso, de obter os multiplicantes brilhos em chuvisco dos fogos de artifício. Devo dizer que ela era doida por soldado?
Pois era. Quando via um, pensava com estremecimento de prazer: será que ele vai me matar? Se a moça soubesse que minha alegria também vem de minha mais profunda tristeza, e que tristeza era uma alegria falhada. Sim, ela era alegrezinha dentro de sua neurose, neurose de guerra. E tinha um luxo, além de uma vez por mês ir ao cinema. Pintava de vermelho grosseiramente escarlate as unhas das mãos. Mas como as roía quase até o sabugo, o vermelho berrante era logo desgastado e via-se o sujo preto por baixo. E quando acordava? Quando acordava, não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação: sou datilógrafa e virgem, e gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma. Passava o resto do dia representando, com obediência, o papel de ser. Aqui a gente interrompe essa leitura. Agora daqui para frente vai ser muito difícil achar um respiro aqui para a gente poder interromper. Então eu vou interromper aqui nessa parte. E eu destaquei aqui algumas passagens dessa leitura que me chamaram a atenção e eu gostaria de dividir com vocês. A primeira passagem foi: a menina não perguntava porque era sempre castigada, mas nem tudo se precisa saber, e não saber fazia parte importante de sua vida. E um pouco mais à frente: pois a vida é assim, aperta-se o botão e a vida acende. Só que ela não sabia qual era o botão de acender. Ela era uma menina, né, que cresceu sem os pais, com uma tia que lhe batia, a privava do que mais gostava, que era algo tão simples, que era goiabada com queijo. Era castigada e não perguntava por quê. Esse não saber era importante, talvez porque não saber a isentava da responsabilidade de agir. Trazendo isso para nós, todos nós temos um saber interno, inato, mas o que fazer com esse saber depende de cada um. Alguns, como a moça, preferem não saber o que se sabe. Esse saber instintivo, como ele dá o exemplo do cachorro a abanar o rabo, né? Que ninguém o ensinou, ele já nasce sabendo, é automático, não precisa pensar. Mas o saber interno, essa sabedoria interna, esse saber é mais profundo. É preciso que nós tenhamos acesso a áreas da nossa psique, da nossa alma, que muitas vezes estão tamponadas, escondidas mesmo, seja intencionalmente ou por não ser acessada com frequência. Esse acesso não é feito de qualquer maneira. É preciso calma, constância, coragem para olhar, ouvir esse saber com os ouvidos do coração, ter um nível de compreensão de si para compreender essa voz. Ela pode falar por símbolos, geralmente é o que acontece, né? Pode falar diretamente, não sei, né? Será diferente para cada um de nós, mas o que é importante é que essa voz, ela está lá. A voz desse saber está lá. A gente só precisa ter a vontade de acessá-la. E muitas vezes é preciso apertar o botão para acender a vida, mas é preciso também saber qual botão acessar. Pode-se estar tão desconectado da existência que o botão, às vezes, ele está ali reluzente à nossa frente, mesmo assim, a gente não saber que é ele, que é o botão. Será que é uma desconexão ou será que é medo? Acender para a vida vai existir movimento. E será que estamos dispostos a esse movimento, sabendo que algo virá em consequência desse movimento? Quantos de nós criamos ilusões às quais nos agarramos e reforçamos tanto aquilo que começamos a achar que aquilo é real?
A moça, ela tinha certeza que não ia morrer, como vimos na leitura passada e nessa também. Logo isso, que é uma das grandes certezas da vida, ela acredita que não vai acontecer com ela. Parece que criou um mundo próprio, um mundo desconectado da sua dura realidade, onde já nem se lembrava que havia tido paz um dia. Tinha esquecido o que era afeto. Ela vivia no seu universo particular, sem se expressar e dentro da sua ilusão. Será uma fuga ou uma proteção para continuar sobrevivendo? Deixo aí para vocês a pergunta. Uma outra passagem que eu destaquei. Pois na hora da morte, a pessoa se torna brilhante estrela de cinema. É um instante de glória que cada um, e é quando, como no canto coral, se ouvem agudos sibilantes. Quando a Clarice escreveu esse livro, ela estava muito perto da sua morte. Provavelmente, ela estava refletindo muito sobre esse momento, que a gente pode pensar que é um momento em que toda a existência ela se torna única e irrepetível. Essa existência ela é irrepetível. Não importa o quão simples ou anônima tenha sido uma vida. Naquele instante, ela adquire uma dimensão de importância absoluta. É como se a morte falasse assim: esta vida aconteceu, esta pessoa existiu, esta história merece ser vista. E aqui a gente pode trazer para a história dessa moça invisível que achava que não ia morrer. Seria o seu momento de ser vista, onde os agudos sibilantes tornariam esse momento solene, quase sagrado. Mais uma passagem que eu destaquei. O definível está me cansando um pouco. Prefiro a verdade que há no prenúncio. Ai, gente, Clarice, é espetacular, né? Essa expressão ela é muito linda. Ela, no meu olhar, ela traz o cansaço diante da necessidade de sempre explicar, de rotular, de encaixar tudo em definições precisas, certas. Dá uma sensação de controle e de limitação, de limitar o criativo, a espontaneidade e o que pode ter formatos e significados diferentes para cada pessoa. O prenúncio é aquilo que ainda está por vir, aquilo que não é definido, não tem nome. É uma sensação, uma intuição ainda sem forma definida. O narrador parece acreditar que existem verdades que são mais sentidas do que explicadas. Antes de racionalizar, muitas vezes já o percebemos de uma forma sutil. Sabe aquela coisinha lá dentro que a gente não sabe explicar? Acho que é tipo isso. Acredito que ela nos ensina a valorizar o incerto, esses espaços de dúvidas, que nem tudo precisa ser imediatamente compreendido ou nomeado, que a verdade ela se revela primeiro como um pressentimento, uma sensação que ainda procura por palavras. Uma outra passagem que eu destaquei foi Saudade do Futuro. E bem mais à frente ele diz sobre ela, quando fingia que corria com uma boneca nas mãos atrás de uma bola. Saudade do que poderia ter sido e não foi. Quando eu li essa passagem, eu lembrei da poesia O Novo, de Emília Queiroga Barros, onde ela também usa a expressão saudades do meu futuro. Eu levei essa poesia no Poetar do dia 8 de junho passado, agora, recente. Geralmente, nós temos saudades do que já aconteceu. E aqui, ela inverte para algo que ainda não aconteceu. Interessante, né? Talvez possa ser saudade de algo que a alma pressente, como se existisse uma versão dentro de nós que ainda não se realizou, uma vida que ainda não vivemos, como o próprio narrador disse na leitura passada, encontros que ainda não aconteceram e que, de uma forma misteriosa, como um prenúncio de verdade, a gente sente falta deles.
Mais uma passagem. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo que é novo é assustador. O narrador já usou uma expressão parecida com essa, quando ele escreve sobre a coragem de abandonar sentimentos antigos já confortáveis. Vocês se lembram? Foi na última leitura, na terceira leitura. Sair desse lugar conhecido e confortável é assustador, pois a gente vai ter o novo e o desconhecido pela frente. E ele nos convida a sair de nós mesmos, para entrar no mundo pobre e invisível dessa moça. O que é mais assustador, é muito assustador isso, pois é um mundo de desconexão e invisibilidade. Ninguém quer sair desse nosso conforto, talvez, para entrar nesse mundo dela, que é um mundo muito duro, é um mundo muito difícil. Outra passagem. Então defendia-se da morte por o intermédio de viver de menos, gastando pouco da vida para esta não acabar. Me veio uma palavra quando eu li essa frase no texto. E aí eu lanço a pergunta para vocês. Qual que é a palavra que vem à mente de vocês quando ouvem essa frase? Então defendia-se da morte por o intermédio de viver de menos, gastando pouco da vida para esta não acabar. Qual que é a palavra que vem na mente? Um exercício aí, né, para a gente esquentar um pouquinho aí essa nossa reflexão. Para mim, a primeira palavra que me veio à mente foi escassez. Eu fiquei pensativa, muito pensativa sobre essa economia de vida, né, que ele traz. Talvez não sair do seu ambiente, da sua vida confortável e não experimentar o novo, seja uma forma de economizar a vida, para que a gente não gaste energia em viver algo que vai exigir mais energia, mais adaptação, mais entendimento, enfrentamento das pessoas que podem não aceitar ou compreender a nova postura perante a vida, esse novo sentido, para a gente evitar essas mortes simbólicas, porque isso tudo é como se fossem mortes simbólicas na nossa vida, né? São mudanças, são ciclos, a gente fecha um ciclo, começa um outro, né? E por aí vai. Então, para evitar essas mortes simbólicas, a gente prefere muitas vezes economizar a vida, vivendo na mesmice, na falta de sentido, sem intensidade, vivendo no morno, e só sobreviver. Talvez precisando comer papel picadinho, sem coragem de andar alguns passos e desfrutar do banquete que pode estar logo à frente. É melhor se calar diante da pergunta quem sou eu, porque a resposta pode vir de um lugar escondido e rejeitado e nos assustar. Como a moça se assustou ao se perguntar e aí logo ela parou de pensar. Vocês lembram lá da leitura? É preciso ter força e coragem para ouvir. Esse ouvir, ele vai nos exigir um movimento, como a gente já falou aqui antes. E a partir desse movimento, a vida vai acontecer. Essa economia de vida, na verdade, no meu entendimento, é um desperdício de vida. Outro destaque que eu fiz. Talvez porque o que é bom devia ser proibido. Culpada e contente. Essa frase ela aparece quando o narrador nos conta que ela às vezes sonhava estranhamente com sexo. É ela que tinha uma aparência assexuada. Essa moça, ela viveu em um ambiente cercado de privações e repressões. O seu contato com o seu próprio corpo, como prazer e com os desejos, é muito limitado e provavelmente cheio de culpa. Quando ela experimenta essa sensação de natureza sexual no sonho, quando acorda, ela tem duas emoções ao mesmo tempo: culpa e satisfação. São emoções contraditórias. Então, essa contradição ela é muito comum na nossa experiência humana. O desejo de viver algo que nos dá prazer e, ao mesmo tempo, a sensação de que não deveríamos desejar aquilo.
ou que não somos merecedoras de desejar ou viver aquilo. Como se a alegria e o prazer precisassem ser justificados o tempo todo. Aqui a gente vê também que existe dentro da moça, por mais apagada e sem vida que ela seja, um mundo interior que pulsa e é profundamente humano. Ela sonha, ela deseja, ela sente ainda que ela não saiba nomear esses sentimentos. Pelo menos por alguns instantes, essa moça experimenta essa mistura que é tão humana de estar culpada e contente. É um raro momento em que ela se percebe viva em seu próprio corpo. Outro destaque. O vago era o seu mundo terrestre. O vago era o de dentro da natureza. Essa expressão aqui, ela me chamou a atenção e fiquei demorando muito tempo aqui nela. Ela, assim, vou colocar a minha reflexão, tá bom, gente? Claro que depois, né, vocês repetindo essa frase aí, podem chegar também em outras, ampliarem, né, essa minha visão, talvez, ou terem outras diferentes, com certeza. Essa moça, ela vive cercada por uma espécie de indefinição. Ela não tem grandes planos, ela não faz muitas perguntas sobre si mesma, não compreende claramente os seus sentimentos e nem o que está acontecendo ao seu redor. Quase que alheia, né? A vida dela acontece mais na sensação do que na consciência. Por isso é que eu pensei assim nesse vago, que é esse mundo terrestre dela. Ela habita um território que não tem contornos muito nítidos, definidos. Ela vive num mundo de ilusão. Ela não consegue definir esse seu território. Então parece que ela vive nesse vago aí, né? Fica aquela coisa sem limite. E quando o Rodrigo SM, que é o narrador, diz que o vago era o de dentro da natureza, não sei, me pareceu sugerir que a própria vida, ela possui uma dimensão misteriosa e indeterminada. E aí, num âmbito geral, a gente está falando não dessa menina específica, né? Porque quando ele coloca essa expressão, me deu a impressão de que ele está falando agora num plano, num nível maior, numa dimensão maior. Então, nem tudo pode ser explicado, definido ou compreendido. Existe algo de vago no coração das coisas. E essa moça, ela transita muito nesse mundo vago, nessa coisa sem definições. Ela, ela não tinha muita percepção de algumas coisas. É assim porque é assim. Ela fala muito isso. É assim porque é assim. Mas o outro destaque é que ela sentia falta de encontrar-se consigo mesma e sofrer um pouco é um encontro. A Clarice, eu fico impressionada com essas frases da Clarice, né? Ela é muito profunda. Essa frase, ela é dita quando o Rodrigo SM nos conta que essa moça, ela era neurótica. E às vezes ia para a Zona Sul olhar as vitrines das joias e roupas acetinadas, né, que brilham muito, para se mortificar um pouco. E ele inicia esse parágrafo dizendo que ela gostava de ficar triste. Vocês estão lembrados? Mas não desesperada, né? No meu olhar, eu acho que ela gostava de ficar triste porque a tristeza, ela nos convida a ir para dentro. Ela nos convida ao próprio acolhimento, a gente acolher a nós mesmos e a estar conosco de uma forma mais profunda. E é interessante porque a gente acha que a tristeza é ruim, a gente acha que quando a gente começa a ficar triste, a gente quer logo tirar essa emoção de dentro de nós, a gente não quer viver esse momento da tristeza. E, na verdade, a tristeza ela é muito, muito benéfica, exatamente por isso, porque ela é o momento que a nossa alma está nos convidando para ir para dentro, para olhar para dentro,
para olhar para nós mesmos, para nos acolher. E essa menina, né, quando ela se entristece olhando essas vitrines, né, que exibiam essas coisas aí que, a princípio, ela não poderia ter e que brilhavam, pode ser que mostrassem para ela essa sua vida sem brilho e pobre, sabe? Aquela coisa contraditória. Porque as coisas que ela estava olhando de fora brilhavam e ela não podia ter. E ela se entristecia porque a sua própria vida era sem brilho e porque ela também não poderia ter, sabe? Quase que uma projeção, assim, algo, uma identificação. Não sei, pensei nisso. Uma forma inconsciente até de acessar essa sua realidade, porque como ela não pensava sobre essas coisas mais profundas, então quando ela via algo de fora, isso refletia dentro. Talvez fosse uma das únicas formas que ela conseguia acessar esse seu interior. Ela vivia muito fora da realidade. Então, o seu coração ele se entristecia sem saber exatamente por que estava triste. Porque, como é inconsciente, ela só sentia, mas ela não sabia exatamente por quê. E nesse momento de introspecção, ela conseguia se encontrar, nem que fosse por alguns poucos segundos. Pessoal, eu interrompo por aqui. Essas foram as minhas reflexões, né, que eu destaquei no texto, mas nessa leitura tinha outras coisas assim que me chamaram muito a atenção, mas assim, se eu for ficar pegando cada frase, acaba ficando muito longo. E então eu me concentro e me proponho a trazer aqui aquelas que me chamaram mais a atenção, que me fizeram pensar, parar, refletir sobre aquilo dali, porque senão, né, acaba que a gente traz tudo, e aí pode ficar um pouco cansativo também. Então a gente fica por aqui nessa leitura. Convido vocês a colocarem comentários, né, se quiserem. Convido vocês a a expandirem essas reflexões, porque, como eu disse, né, já no início das leituras comentadas, eu trago aqui o meu olhar, aquilo que me acessa, mas eu tenho a minha história, eu tenho os meus conteúdos, então é de acordo com a minha visão. Vocês têm um caminhar diferente, conteúdos diferentes dos meus, então isso faz com que a gente amplifique, né, que a gente amplie essas reflexões e quem sabe vocês não colocam lá nos comentários até para trazer, para enriquecer essas leituras, porque eu acho que a proposta é essa. Eu não estou trazendo uma verdade, eu estou trazendo um lado, o meu olhar. E se cada um trouxer o seu olhar, imagina o quão rica que vai ficar essa leitura, à medida que a gente for lendo nos comentários. Então, um grande abraço, muito obrigada por vocês estarem acompanhando, e a gente se encontra na próxima leitura, que será a 5ª leitura. Um grande abraço, até mais.